Amém, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, igreja. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Já deu bom dia ao seu irmão? Já deu aquele abraço gostoso, aquele sorriso lindo que você tem? Amém, glória a Deus. Nós estamos num lugar especial, que é a igreja do Senhor Jesus, ao lado de pessoas especiais, que são os nossos irmãos, e com a oportunidade de adorar aquele que é mais que especial, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? O Senhor lhe trouxe aqui para que você pudesse adorá-lo, para que você pudesse ouvir uma palavra da parte dele, e hoje também em especial, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, tudo aquilo que ele fez por amor em nós, para que através da nossa vida também, nós pudéssemos espalhar esse amor pela terra. Como diz um amigo meu, vida cristã é receber, celebrar e repartir. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar por essa manhã maravilhosa. Queremos te glorificar porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para te adorar, para bendizer o teu nome. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, morrendo por nós. Ó Deus, e hoje nós estaremos relembrando, através do memorial, através da ceia do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, o amor do Senhor ali, ó Pai, pelas nossas vidas. Pai, nós queremos te glorificar também, ó Pai, porque quando nós levantamos as suas misericórdias, elas se renovam sobre a nossa vida, e nós temos a oportunidade de recomeçar. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã, que possamos receber do Senhor o maná que o Senhor preparou, que nada venha impedir o agir do Senhor neste lugar. Nós queremos realmente sair daqui, ó Deus, mais cheios ainda do que entramos, ó Pai. Por isso é um privilégio para nós, como igreja, nessa unidade, nessa comunhão gostosa, podemos estar reunidos aqui, adorando o Senhor. Toma nossa vida em Tuas mãos, fala ao nosso coração, que o Senhor não encontre um coração duro, que o Senhor não encontre um coração fechado, mas que o Senhor venha encontrar um coração bem aberto, ó Pai, aberto às mudanças necessárias que o Senhor quer fazer. Essa é a nossa oração, colocando a nossa vida diante do Senhor, e tudo que vai acontecer essa manhã, para a honra, para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos colocar em pé, e vamos continuar louvando ao Senhor. Bem forte. Amém, Nevides. Oh, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu amor. Aleluia. Rendemos sem fim, aleluia, tua graça, imploramos, amém.
irmãos assim um pouco fraquinhos ainda, mas pode ser a primeira música, pode ser ainda o espreguiçar, né, o despertar, não é isso? Vamos continuar cantando, Deus é muito bom conosco, né, irmãos? E enviou Jesus para morrer por nós. É demais. Se não fosse isso, estávamos o quê? Fritos, né? Destruídos, longe de Deus, longe de tudo. Vamos continuar cantando agora então. A Deus demos glória, porque do céu enviou Cristo para morrer por nós. Amém? Exultai, exultai, vinde todos louvar. Nós, vamos louvar a Deus. Mas eu queria aquele coralzão bonitão do culto de 8 horas, né? Doci, solta essa voz aí. Sandoval, vai meu amigo, canta com vontade, com alegria. Quem mais? Vamos lá. Zé Carlos, solta essa voz. Alondinan, meu parceiro de caminhada, solta essa voz, filho. Canta com vontade. Benevídeo, vamos soltar a voz aí. Meu quarteto, canta aí para aquecer. Ah não? É você, né? Solta a voz, meu filho. Quem eu não falei o nome aí? José, Pedro, Paulo, Márcio, Antônio. Hã? As irmãs. Irmãs, eu confesso que eu não tenho assim muita... porque tenho uma certa dificuldade com essas coisas. Mas tudo bem. As irmãs podem cantar com alegria. Espera aí. Sua esposa está aí, Vitinho? Não? A sua está aí, Romário? Nome? Elizabeth. Cadê você? Ali, vamos cantar. Sua esposa está aí, Caleb? A sua esposa está aí? A sua está aí? Como? Aira. Meu Deus do céu. É nome ou apelido? Nome. Aira, cadê você? Canta, Aira. Hã? Marilinda? Marisuze. Cadê você? Tá ali. Nice canta contralto? Cadê você, Nice? Tá ali, a Nice. Sua esposa não tá aí, né? Sua esposa tá aí? É 10 mulheres. Sua esposa tá aí? Cadê a Jéssica? Isso, Jéssica, canta aí. Giza tá aí? Falei o nome de irmãs, né? Então agora tô bem, né? Né? Obrigado aí quem lembrou, tá bom? Vamos cantar então. A Deus, Daniele, filme e canta, hein? A Deus demos glória, tá bom? Com alegria. Rebeca, você é contralto? Canta. Annelise, também, né? Ah, agora eu cheguei ali. Muito bem. Com alegria. A Deus demos glória com grande fervor. Exultai. Quero ver agora, só vocês. Isso, vamos lá. Solta a voz. Vai, parente. Vai, Jean. Irmã Alice, canta. Isso. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu a crer. Vamos lá.
Agora, pra cima. Isso. Vamos lá? Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. O livro de Provérbios está recheado de versículos sobre a sabedoria. Adverte sobre as atitudes de uma pessoa tola que fala sem pensar, usa palavras duras ou que faz fofoca de outros. A fofoca consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e contar essa informação a uma ou várias pessoas. Um dos objetivos do fofoqueiro é difamar outras pessoas para se sentir superior e importante. Um fofoqueiro gosta de achar que é uma fonte importante de conhecimento, falando muitas vezes das falhas e momentos vergonhosos de outras pessoas, sem a autorização delas. Também é considerada fofoca quando uma pessoa não tem intenção de prejudicar outra, mas fala dela sem o seu consentimento. Dizem que as palavras ditas são como um saco de penas de pássaro jogadas do alto de uma montanha. Depois de dispersas, não é possível recuperá-las. Um ferimento causado por uma queda ou até por uma arma, por exemplo, é mais fácil de cicatrizar do que uma fofoca. É fundamental que os pais estejam atentos para que isso não aconteça entre os irmãos. A Bíblia diz em Provérbios 16:28: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Se você não quer que seu filho seja fofoqueiro, impeça que essa atitude vire um comportamento instalado. Quem é fofoqueiro perde bons amigos. Só quem gosta de fofocas ficará com ele. Esta semana, converse com seu filho sobre a fofoca. Explique, pergunte se entendeu. Combine com seu filho que, o dia que acontecer, ele terá de desfazer a fofoca com aqueles que fez. Ore com ele, pedindo a Deus que o ajude a nunca fazer fofocas. Vem aí a maior conferência de liderança do planeta, Summit 2017. São vídeos de alta definição com preletores renomados ao redor do mundo, como Brian Stevenson, fundador e diretor executivo da Equal Justice Initiative, Juliette Fount, CEO da White Space at Work, Laszlo Bock, conselheiro sênior do Google. Faça sua inscrição em nosso site com o valor de R$90 e invista em sua vida profissional e na vida de alguém do seu relacionamento. O Summit acontece de 9 a 11 de novembro aqui na Primeira Batista. Que tal separar em sua agenda uma tarde só para você e suas amigas? Ir para um lugar bem gostoso, bater um papo descontraído, alegre, motivador e cheio de surpresas especiais. E claro, com música e uma palavra de Deus para o seu coração. Gostou da ideia? Então vem para o café com as amigas, mas você não pode vir sozinha. Convide uma amiga que precise conhecer o amor de Deus e ser renovada na esperança que é Jesus. Se você não está em nenhuma célula e quer conhecer mais dessa maneira linda de fazer novas amizades, venha participar conosco. Sua presença será demais. Anota aí, dia 15 de outubro, às 5 da tarde, no Music Lounge, que fica na Avenida Tamandaré, 8009. Ingressos e mais informações com Andréa Rios. Venha renovar sua fé e desfrutar de uma tarde maravilhosa só para nós, mulheres. O projeto Viva a Vida está realizando um concurso de fotografia sobre a natureza. A premiação será no dia 28, na Festa da Primavera, que acontecerá no Seminário Teológico Batista a partir das 14 horas. Teremos música, comida e muita diversão. Inscrições e mais informações você encontra no Facebook, na página do Viva a Vida. Você é nosso convidado. Até lá!
Esta também é uma oportunidade de você investir em sua vida ou na vida de um parente, amigo ou de alguém de sua célula, se inscrevendo ou inscrevendo-os no Seminário Veredas Antigas, que acontece dias 23 e 24 deste mês. As inscrições já estão abertas em nosso site. Participe desse mover de Deus na vida de seus queridos. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Que bom. Bom ter a responsividade de vocês. Eu estou bem feliz, eu gosto muito dessa cidade, apesar de não ter nascido aqui. Que dia gostoso, né? Nós amamos a nossa cidade. Essa semana nós tivemos aniversário, né, da nossa independência, e nós estamos felizes, temos um país tão lindo, mas temos que orar por aqueles que estão sofrendo. Nós tivemos no México, né, aquele terremoto, e eu fiquei pensando, nós temos os nossos terremotos, né, só que são mais na área política. E lá nos Estados Unidos temos muitos irmãos nos lugares onde aquele furacão vai passar, né, e nós temos que orar. Agradecemos a Deus porque Deus tem nos dado um lugar tão bom e nós louvamos a Deus. Então, quero pedir aos irmãos que estejam em oração. Nós somos chamados a sermos intercessores. Eu lembro que uma vez eu estava orando e Deus me deu uma imagem, né, da oração. E Ele me mostrou várias lâmpadas conectadas por fios, fazendo quadrados assim, e elas estavam, sabe quando acende, apaga, acende, apaga? E aí Deus me falou, aí de repente uma lâmpada ficava bem forte, e aí Deus me falou que era a oração. Cada vez que a gente ora, a gente acende a nossa lâmpada. E se nós todos estivermos, porque estamos conectados, a nossa oração interfere na vida dos nossos irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou para orar. Então, eu quero lembrar os irmãos de intercedermos, né, não só pelas pessoas que estão sofrendo, mas pela igreja do Senhor que está lá no meio desses lugares. Hoje nós estaremos estudando no Ministério Infantil a história da passagem de Josué pelo Rio Jordão. É lindíssima a história. Ela se localiza assim, justamente depois que Moisés morre. Ele morre, passa a direção para Josué. E eles estão para entrar na terra prometida. Então, Moisés chegou até ali, e aí ele passa o bastão, né, a direção para Josué. Muitas coisas lindas a gente pode aprender, uma delas é uma boa transição, né, de liderança. Foi passado de Moisés para Josué, mas a gente percebe a confirmação de Deus, né, avalizando aquela mudança. Isso é muito bonito. E Josué, se ele não viu, a Bíblia não mostra se ele já era vivo quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, mas ele tinha ouvido aquilo. As pessoas que existiam naquela época não eram as pessoas que saíram do Egito. Deus fez com que ficassem 40 anos no deserto, porque aquelas pessoas que tinham visto todos aqueles milagres, as 10 pragas, eram pessoas que murmuravam, eram pessoas negativas. E Deus precisava de pessoas jovens com uma nova visão para entrar na terra prometida. Então, esses murmuradores, esses que não iam para frente, não puderam ver a promessa que Deus havia prometido. Então, esse é um alerta para nós, né? Vamos ser positivos, não vamos ser murmuradores. E aí, tem uma nova geração para entrar na terra prometida. Eles não viram aquela passagem do Mar Vermelho. E agora eles têm o Rio Jordão para passar. Igualmente cheio, era uma época de cheia, então transbordava nas duas margens. E o problema não é só o volume de água, era a correnteza que tinha. Como que você passa com homens, mulheres, crianças, grávidas, animais, e a bagagem que eles vinham trazendo? Não tinha como. E Josué
E são lindas essas particularidades da história, a gente tem que prestar atenção, porque elas fazem toda a diferença. Ele falou para os sacerdotes irem na frente com os levitas, levando a arca do Senhor. E aí eles foram na frente e aí eles estavam ali representando a presença do Senhor. Então, a presença do Senhor indo à frente do povo. E eles colocaram, e é interessante, que eles colocaram o pé na água. E essa é uma atitude de fé, porque às vezes a gente fica esperando, não, eu tenho fé, mas você fica esperando a coisa, entendeu? Abrir totalmente, o negócio está tudo seco, aí você fala, eu vou. Aí não teve fé, né? Deus já fez tudo. Eles puseram o pé na água, acreditando que depois de colocar o pé na água, o Senhor iria fazer parar o rio. E foi isso que aconteceu. O povo passou, esses sacerdotes ficaram no meio do rio, mostrando que era a presença de Deus, não era o poder de Josué, né, para ficar bem claro para o povo quem que estava no comando. Então, quem estava no comando era Deus, e Josué era quem transmitia aquela mensagem. O povo passou, e aí Josué fala assim, agora, um de cada tribo, pegue uma pedra e traga, porque nós vamos fazer um grande altar ao Senhor. Então, mostra também a participação de cada tribo na construção de um altar de adoração e agradecimento por aquele grande milagre. E somente o rio volta a ser cheio quando aqueles homens de Deus que estavam ali no meio saem do meio do rio. É uma lindíssima história. Deus tinha muitos objetivos com ela. Um deles era fazer com que aquela nova geração acreditasse que o mesmo Deus que estava com o povo e com Moisés, está também com Josué. A liderança não ficou morta no antigo líder Moisés, mas o mesmo Deus que fazia milagres com Moisés está agora com Josué. Outro objetivo era mostrar para todos os povos em volta, não mexam com esse povinho aí, porque eu sou com ele. Ontem eu estava ouvindo um pedaço de reportagem, e eu acho que a pessoa que estava dando a entrevista, ele era judeu, até pelo nome, e os dois jornalistas estavam muito indignados, falando sobre bomba atômica, que parece que Israel também tem, mas eu percebi assim, uma certa indignação, mas vocês, Israel, os Estados Unidos ficam protegendo Israel, então há uma indignação, mas também há um respeito até hoje com o povo de Israel. E o país Israel é super pequenininho, não tem tanta gente assim, apesar de ter espalhado pelo mundo inteiro, né, judeu, mas é um povo que até hoje as pessoas ficam olhando para eles com olhos diferentes, né? Desde aquela época, o nosso Deus mostrou que Ele é Deus em Israel. Vamos ficar em pé? É uma história lindíssima, teria muito mais coisas para a gente falar, mas não dá tempo, né? Nós vamos orar, vamos ler o versículo de hoje, vamos lá? Todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Josué 4:24. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra, porque o Senhor existe. Ó Deus, nós Te louvamos porque um dia o Teu Espírito Santo apresentou Jesus para nós. E nós não resistimos. Nós fomos seduzidos pelo Teu amor, ó Pai. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel, seduzindo aquele povo para serem adoradores, serem um povo separado. Ó Pai, eu quero Te glorificar, ó Pai, porque o Senhor faz milagres, ó Deus, quando a gente purifica o nosso coração. Foi isso que o Senhor falou para o povo de Israel, através de Josué. Purifiquem o seu coração, porque amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas no meio de vós. Ó Deus, nós queremos isso também, Pai. Nós queremos ser cada vez mais puros, ó Pai, para que a Tua presença, para que o Senhor possa realizar grandes coisas no nosso meio, Pai. Toma, ó Deus, a nossa igreja nas Tuas mãos, toma o ministério infantil, a liderança do Mini, os facilitadores, as crianças, ó Pai. Todas as pessoas somos todos Teus e queremos Te servir. E queremos que a Tua glória seja vista no nosso meio. Que a Tua mão abençoadora esteja sobre cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus.
Amém! Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes à porta. Aê, glória a Deus pelas nossas crianças. Amém? Poder sentar, meus irmãos. Eu falei no início do culto que nós estamos em um lugar especial e também com pessoas especiais. E agora também é um momento especial em que nós queremos conhecer os nossos convidados. Quem são os nossos convidados? Aquelas pessoas que estão nos dando alegria com a sua presença pela primeira ou segunda vez aqui na nossa casa, na nossa grande família. E nós queremos que você pudesse ficar em pé só um pouquinho, para que a gente pudesse abraçar você, perguntar o seu nome. Aqui já temos o irmão aqui, aí, um casal ali naquele canto, os irmãos que estão ali próximos. Muito obrigado pela sua presença, é muito bom ter você aqui no nosso meio. Sinta que aqui também é o seu lugar e venha fazer parte também da nossa grande família. Nós vamos continuar louvando a Deus, e nós vamos louvar a Deus agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós vamos fazer isso com alegria, porque é o Senhor que nos dá a saúde, é o Senhor que nos dá o dom e talento, é o Senhor que nos dá a oportunidade, e é Ele que semeia na nossa vida, é Ele que provê, e nós vamos fazer isso com muita alegria, devolvendo aquilo que é do Senhor. Então, enquanto o pessoal da música estarão cantando, os irmãos, você vai sair do seu lugar e poder devolver aquilo que é do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. A seguir-te só me consagro, já constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mas e santa delícia é aos teus santos. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto
Vivo a clara luz de seu amor. Nele tenho força e paz, que por mim está velando, eu sei. Livra-me de Satanás. Já não tenho mais temor. Todo pranto é findo. Vivo a clara luz de seu amor. Nele tenho força e paz. Quando escurecer da noite vem, baixam sombras sobre mim. Eis que a clara luz de seu amor dá-me ao sono paz sem fim. Sob a sua proteção, nada me perturba. Vivo a clara luz de seu amor. Calmo está meu coração. Amém, glória a Deus. Como é lindo ver quando Deus dá o dom e o talento para as pessoas, a gente vê essa diversidade de dons se expressando na vida de cada um. Um canta, um outro prega, um outro dirige, outras pessoas estão às portas, outras pessoas ajudando a cuidar das crianças. É muito lindo. Eu, até para chamar minha esposa, eu sou desafinado, então eu nem me meto nesse negócio de cantar aqui. Amém? Hoje nós temos o privilégio de poder participar da ceia do Senhor, relembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E quem são as pessoas que podem participar da ceia? São aquelas pessoas que um dia aceitaram a Jesus e foram devidamente batizados e estão em comunhão com a sua igreja. Então, você que vai participar, eu quero que todos possam colocar em pé. E os irmãos estarão servindo, nós vamos cantar, os irmãos estarão servindo os elementos. E à medida que você receber o elemento, você se assente, para que a gente possa visualizar quem ainda não recebeu. Então nós vamos louvar e os irmãos estarão distribuindo os elementos.
por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Lá da glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Lá, bem forte. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Amém, glória a Deus. Queria que você que não recebeu os elementos, que você pudesse ficar em pé. Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu o suco de uva, o pão, você pudesse colocar em pé para que a gente pudesse servir você. Amém? Todos receberam? Então vamos colocar todos em pé. A ceia, ela é o resultado do amor. Resultado do amor de Deus pelas nossas vidas. Quando nós ainda não pensávamos em Deus, Ele já tinha nos amado. Até mesmo aquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus, Deus já amou essa pessoa também e já ofereceu o seu Filho em favor dela. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Ele nos amou e por isso Ele deu o seu Filho em favor de nós. Mas lá em 1 João 3,16 diz que assim como Deus deu o seu Filho em favor de nós, nós devemos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Então nós podemos dizer que a ceia é a essência do amor na vida espiritual e na vida social, porque não há como separar. É o relacionamento na vertical e o relacionamento na horizontal que tem que andar juntos. Porque a Bíblia diz que nós jamais vamos amar a Deus que a gente não vê, se nós não amarmos o nosso próximo que nós vemos. Por isso, o texto que eu vou usar, e eu gosto muito de usar esse texto na ceia, eu não uso o texto de costume, eu gosto de ler o texto em 1 Coríntios 13, os 7 primeiros versículos. E eu vou ler esse versículo, eu quero que você feche os seus olhos. À medida que eu vou lendo, e você vai refletindo em tudo que Jesus fez por você, você vai examinando a si mesmo, porque a Bíblia diz que nós devemos nos examinar a si mesmo, e esse exame não é só no dia da ceia, esse exame ele tem que ser diário nas nossas vidas. Então, enquanto eu leio esses 7 primeiros versículos de 1 Coríntios 13, ouça de olhos fechados,
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém, meus irmãos? Como igreja nós estamos reunidos aqui, e o pão simboliza o corpo de Jesus ali, despedaçado em sacrifício, em meu e em seu favor. Então, como memorial, lembrando aquilo que ele fez por nós na cruz, seu corpo ali sofrendo, comamos do pão. O suco de uva, ele representa o sangue de Jesus também, derramado ali na cruz do Calvário. E como nós falamos de amor, de essência, de amar a Deus e amar as pessoas, você vai trocar o cálice com o seu irmão, simbolizando essa unidade. Quando nós trocamos o cálice, nós estamos simbolizando a unidade, dizendo, olha, nós somos um. Amém, glória a Deus. É o corpo de Cristo, é a igreja, é essa unidade gostosa. E como alguém que segura um troféu, faça assim. O sangue dele derramado na cruz nos deu a vitória. E nós possamos viver nessa unidade com Jesus e unidade com os irmãos. Participemos, tomemos do suco, simbolizando o sangue de Jesus. Pai querido, nós queremos te glorificar, nós queremos te adorar, porque, ó Deus, não há nada que nós possamos fazer para retribuir o que o Senhor fez por nós. Ó Deus, não há nada que nós possamos fazer para entender um amor tão grande, um amor, ó Deus, inexplicável. A única coisa que nós possamos fazer é acreditar, é crer e receber esse amor. Desfrutar desse amor que o Senhor nos oferece. E nós queremos te louvar, ó Pai. Mas também pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compartilhar, a repartir, a viver esse amor em nossas vidas, em todas as esferas dos nossos relacionamentos. Porque como nós lemos no texto, não adianta a gente tocar aqui à frente, não adianta a gente pregar a Tua palavra, não adianta a gente oferecer a nossa vida como voluntário em algum ministério da igreja, não adianta a gente contribuir, a gente ofertar para missões, sem amor. Isso será somente um barulho, como diz a Tua palavra, só faremos barulho, mas não alegraremos o coração do Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, não vê o que fazemos, mas o Senhor enxerga o porquê fazemos. Qual que é a nossa motivação? Ó Espírito Santo, nos ajuda a corrigir tudo aquilo que precisa ser corrigido dentro de nós, para que nós possamos expressar, viver e doar o amor verdadeiro. A Tua palavra diz que aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ó Deus, nós queremos ser essa pessoa que flua esse rio de água viva, marcado pelo amor. Por isso, Pai, a nossa oração é de gratidão, mas também de petição, de um pedido de misericórdia, e um pedido de ajuda, para que nós possamos viver, praticar, respirar esse amor. Não de forma forçada, mas de forma natural. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. Você vai passar o cálice para o seu irmão da direita, que os irmãos estarão recolhendo.
Deus. Pode sentar, irmãos. Chega aí, parente. Tá contigo. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? Há algumas coisas que nós não podemos viver sem. Às vezes a gente pensa que não pode viver sem algumas coisas e podemos viver sem elas, né? E a gente luta por essas coisas que nós podemos viver sem elas e acabamos perdendo algumas coisas que nos tiram a própria vida. E tem na palavra de Deus justamente um texto que vai falar sobre o que é mais importante. O que seria o mais importante? O mais importante no seu relacionamento com Deus, o mais importante no seu relacionamento com as pessoas, o mais importante. Nós podemos ver coisas maravilhosas, como, por exemplo, nós podemos falar sobre a fé. A fé, ela é muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? A fé, ela é que nos conectou ao Senhor, porque somos salvos pela graça, mediante a fé. Então a fé é quem nos dá a conexão com Deus para vivermos uma vida sem perder o que vem a seguir ali no texto, a esperança. Como é importante a esperança. Você já viu uma pessoa desesperançada? Ela é uma pessoa deprimida e deprimente, não é verdade? A pessoa não tem esperança, ela olha para o futuro. Esses dias estive conversando com um homem que ele me confessou. Ele disse assim: sabe que é mal? Eu sou assim, eu sou muito negativo. E as pessoas, eu acho que me veem assim meio pessimista. Eu olho para frente assim, não vejo muita esperança, não. E ele é um homem muito, muito sábio, que lê bastante, na área de jornalismo também. E ele fala, a gente vê, por exemplo, a própria circunstância do Brasil, e a gente não vê muita esperança pela frente. E ele diz assim, mas eu não acho que isso seja um bem para mim, não. E nem para as pessoas que me rodeiam. Interessante. Dizendo, ninguém pode viver sem esperança. Porque sem esperança, você olha para o futuro e vê escuro. E aí, imagina, uma pessoa que olha para o futuro e vê escuro, como que ela vive o presente dela? A fé e a esperança são coisas muito necessárias. É como se eu dissesse para você que você poderia viver a sua vida inteira sem água, sem beber nada, você morreria de sede. Ou, quem sabe, eu dizer para você que você vai ficar agora sem comida, a vida inteira, que você poderia viver sem comida. Obviamente que alguém sem água e sem comida sobreviveria a algum tempo, não é verdade? Você vai sobreviver se você deixar de tomar água. Muitas pessoas fazem jejuns, né, de 40 dias, às vezes. Aqueles faquir lá passam desses dias, vão além, ficam sem comida. Mas aqui o que o texto está vendo, que você está vendo na tela, é um texto que diz mais ou menos isso. Olha, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Porque fiz essa comparação para dizer que todos nós podemos passar algum tempo com coisas que são hiper necessárias. Você não pode viver sem beber e comer. Mas e sem respirar? Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem respirar? Vamos pedir ajuda aos universitários, vamos pedir ajuda ao médico. Vladimir, quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver sem respirar? Uns 3 minutos. Quem sabe se ela treinar bastante, né, pode viver. Mas somos afetados diretamente e já foi, não é? Eu me lembro quando o meu pai teve uma parada cardiorrespiratória e ele ficou alguns minutos sem respirar. O médico disse assim, olha, ele ficou muito tempo sem oxigênio, no cérebro principalmente. E se ele sobreviver, ele vai ficar com muitas sequelas. Mas Deus é maravilhoso e Ele fez um milagre na vida do meu pai. Mas o amor é como se fosse a respiração.
é o oxigênio da vida cristã. Por isso mesmo que Paulo diz assim, olha, permanecem agora a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. O amor é maravilhoso, gente. Eu só vou dar uma introdução à epístola aos Coríntios, para que os irmãos entendam bem qual é o contexto, né? Todos estão prontos para aprender a palavra de Deus? Quem está pronto, diga glória a Deus. Você veio aqui com fome da palavra de Deus, agora pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13 e vai com fome e diga assim, eu quero aprender aqui, eu não quero ficar só lutando contra o tempo, não quero ficar lutando contra o cansaço ou contra o sono ou com alguma distração, eu quero aprender a palavra de Deus. E assim você vai com certeza ser ministrado da parte do Espírito Santo de Deus. Corinto era uma cidade grande, era uma cidade cosmopolita, habitada por cidadãos de várias nações. Ali existia gente de muitas etnias, com costumes e religiões bem diferentes. Então você imagina uma cidade que tem costumes e fés diferentes, então as pessoas não têm um padrão de valor cultural. Um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, outro pensa, um adora um Deus, outro adora outro Deus, e as línguas também, são muitas línguas, por isso a questão de saber as línguas ali em Corinto, até por conta do comércio, era muito importante, como no tempo de hoje, né? Parece que a gente está voltando ao Império Romano. Hoje também a questão da língua é muito importante. Era considerado, por causa disso, uma cidade assim de moral meio frouxa, né? Porque se não tinha um valor de uma cultura só e se misturavam, as pessoas iam vivendo ali, iam misturando tudo e ia ficando uma moral meio frouxa. É tanto verdade que a palavra naquele tempo, corintianizar, significava imoralidade. E não confunda com o time do Corinthians, né? Corintianizar não tem nada a ver nesse fato. Não venha fazer essa ligação, porque não tem nada a ver. Muito bem. A cidade de Corinto vivia isso aí. A igreja, no meio ali, deveria ser sal e luz, e deveria ser uma resposta a essa questão de pluralidades culturais e a imoralidade. Porém, a igreja estava, parece que, sofrendo mal do próprio contexto ali. A igreja estava dividida. A igreja, era notório ver essa visão, porque eles mesmos, conforme Paulo fala lá no começo da epístola, eles diziam assim, olha, eu sou de Paulo. Talvez os que dissessem assim, eu sou de Paulo, eram aqueles gentios convertidos, porque Paulo falava muito sobre a graça, que nós não somos salvos pela lei. Talvez haja um problema, até por conta de que a gente pode ver lá no livro de Romanos, que Paulo escreve aos Romanos, porque alguns tinham distorcido o que ele tinha falado sobre a graça, nós podemos perceber que aqui em Corinto também Paulo tinha que lutar com a distorção de algumas palavras que ele dava. Então o teólogo chamado Bittencourt, ele chega a afirmar que é justamente essas partes das pregações de Paulo que confundiam as pessoas. Então, quem queria usar da graça para muitas justificativas até para o pecado, eles diziam assim, não, eu penso que nem Paulo. Então eles diziam, eu sou de Paulo. O outro dizia assim, não, eu sou de Apolo, porque Apolo provavelmente foi aquela pessoa que veio logo depois de Paulo, com ausência. Então eles se definiram com a ideia clara de Apolo, e então eles diziam assim, eu sou de Apolo. Era um grupo mais intelectual, quem sabe, filosófico, porque ao que me parece, Apolo era desse tipo, e era muito lógico em suas afirmações. Então alguns que gostavam mais da intelectualidade,
dos debates retóricos da filosofia estoica, então eles iam mais para aquele lado. Outros diziam, eu não, eu sou de Cefas, que significa, é o nome judaico de Pedro. Era aqueles convertidos que tinham mais o apego à lei. Então eles diziam assim, não, a lei é que está certa. Eles tinham um grupo ali na igreja de Corinto que era muito legalista. E outros diziam assim, eu sou de Cristo. Mas eles estavam dizendo que eram de Cristo, não para eles dizerem exatamente que, para com essa divisão, que Paulo, que Pedro, que Apolo, nada. Todos nós somos dizendo isso. Paulo estava dizendo, os que dizem isso, eles querem dizer, nós somos os maiorais, nós somos de Cristo. Então, como Cristo é maior que Paulo, como Cristo é maior que Cefas, como Cristo é maior que Apolo, nós dizemos, nós somos de Cristo. Mas eles não estavam dizendo isso porque eles realmente eram de Cristo, porque eles se achavam maiorais. A igreja estava desse jeito assim. A igreja vivia de uma maneira assim, dividida em grupos por causa do egocentrismo, do egoísmo de alguns irmãos. E porque alguns se consideravam mais do que os outros, receberam uma revelação diferente ou quem sabe um dom diferente. Aliás, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele escreve porque havia muitos problemas na igreja de Corinto, e tinha uma família muito zelosa lá em Corinto, que era a família de Cloé, e aquela irmã relatou a Paulo como estava o fato, e ele não esconde o nome da irmã. Uma vez que eu li esse texto, eu falei, puxa, Paulo foi meio, assim, a irmã foi lá, falou com ele, e ele disse, eu tenho ouvido da irmã de Cloé. Você imagina a igreja recebendo uma carta dessa, essa irmã Cloé fofoqueira, foi lá falar de Paulo. Não, tanto Cloé como Paulo, eles não tinham problema de dizer a fonte. Sabe por quê, amados irmãos? Muitas vezes a gente chega para alguém e diz, você viu, olha, nós precisamos ajudar o fulano de tal, está fazendo isso, está fazendo aquilo, tal, e com aquele afã de ajudar, Você fala, então tá bom, então vamos lá falar com o irmão fulano de tal, posso usar teu nome? Não, isso não. Eu estou trazendo aqui para o senhor, pastor, estou trazendo aqui para o senhor, líder de célula, estou trazendo aqui para o senhor, supervisor, estou trazendo aqui para o senhor, coordenador, só para falar. Mas para falar para quê? Isso é fofoca. Então aí Paulo ouve e a irmã Cloé começa a dizer, e aí parece, ela apresenta algumas questões. Por exemplo, eles tinham lá problema eles falavam assim, escuta, se eu sou casado, eu me converti, o meu marido não, eu continuo casado com ele? Olha, eu sou casado, minha esposa não se converteu, eu continuo casada com ela? Você pode pensar assim, mas claro que continua casado, vai se separar porque um converteu ou não. É que a questão ali era mais séria naquele tempo. Se você tivesse uma fé, como a fé dos cristãos, diante daquela cultura, obviamente que ele teria problemas, sérios problemas, e eles queriam saber. Por exemplo, tinha alguns lá que eles diziam assim, bom, nós somos salvos pela graça, então Deus é maior que tudo e que todos, e nós aprendemos que os demônios nada são. Então eu posso comer de tudo. E Paulo falou, sim, você pode comer de tudo. E aí alguns diziam assim, não, olha Paulo, sabe o que é? Tem aqui cultos aos demônios. Então o que as pessoas fazem? Eles vão lá, pegam uma carne e sacrificam aos deuses. E eles pegam essa carne e sacrificam aos deuses. A carne que não é totalmente usada, eu não posso falar de carne e olhar para você, entendeu? Eu vou olhar para cá, assim, entendeu? Então, aí, porque você está, aquela picanha tal, então eu vou virar para cá. Não, então, gente, quando eles ofereciam que totalmente utilizado naqueles cultos pagãos, eles colocavam no açougue de novo. E aí alguns iam lá e compravam a carne. E aí uns irmãos falavam assim, tá vendo? Esse irmão é descuidado. Ele está comendo carne sacrificada aos ídolos. Aí chegavam lá e falavam, viu como a sua mente é fraca, meu irmão? Daqui, vou pegar essa carne. Sua carne, vou comer. Comi. Aí, me fez mal e nem vai fazer, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, meu irmão, você vai se cuidar, meu irmão, você é muito fraco. O ídolo nada é. E isso é verdade. E Paulo estava falando, é verdade mesmo. Alguém pode
feitiço e colocar alguma coisa lá e você pegar naquilo e não vai lhe fazer mal algum. Tanto é que Paulo aconselha, quando você for numa casa de alguém oferecer, coma de tudo que colocar à frente, que não vai te fazer mal, mesmo que aquilo seja uma armadilha. A gente já viu aí, né, gente que tentando envenenar pessoas e Deus salvar milagrosamente. Mas, enfim, o que Paulo estava respondendo aquelas perguntas, porque havia qualquer coisa era motivo de divisão na igreja de Corinto. Os caras brigavam por tudo, e eram um julgando o outro, e o outro que julgava, viu, você fez carne sacrificada, olha lá, o outro separou porque a mulher não quis ficar, nada, ele que fez isso, o casamento dele está tudo errado, olha lá, só que Paulo escreveu a carta para responder essas questões para os irmãos, para deixar tudo claro. No 12, que antecede o capítulo 13, grande novidade, né, gente? Pois é, mas assim, nesse capítulo, eu vou te dizer porque eu estou falando isso. No capítulo 12, ele fala sobre dons espirituais, porque isso era uma confusão na igreja de Corinto. Eles ficavam assim, você viu o irmão fulano de tal? Ele ora em línguas. Aí, tinha alguns que eram admirados. Tem um irmão ali que ele sabe falar pelo menos umas 3 línguas. Se chega aí alguém lá da Ásia Menor, se chega um grego, se chega um romano, se chega um judeu, se chega tudo aqui, porque em Corinto passava várias nações, como eu disse, e eles falavam assim, ele sabe falar, e no negócio dele, ele vai muito bem, porque ele sabe falar muitas línguas. Aí os outros falavam, mas isso é língua do homem. A pessoa estuda e eu que tenho uma língua que é do Espírito, sei falar a língua dos céus. Aí todo mundo, E tinha uma casta maior na igreja de Corinto, que era considerada uma casta grande, porque ele sabia falar ou em línguas dos homens, gente que sabia falar a língua dos homens e a língua dos anjos. Ele dizia, e aqui havia, por causa desses dons, o dom do conhecimento, por exemplo, você viu fulano, ele sabe, ele conhece, olha que ele explica a Bíblia, ele tem um conhecimento, ele cita um monte de coisa lá, lê um monte de coisa lá, é demais o conhecimento dele. Aí alguns diziam, mas o dele é conhecimento humano, é teoria, é letra mata. Aí ele dizia assim, e o ciclano lá, ele foi revelado, ele tem conhecimento, porque o conhecimento dele é revelado pelo Espírito Santo. Verdade, a casta. Esses eram mais espirituais que os outros. E por aí ia, eles falavam muito, por exemplo, da profecia. Mas que adianta o cara falar em língua? E eu recebo uma palavra de Deus para entregar para a igreja, para entregar para uma pessoa, para entregar para uma vida. Eu sou a boca de Deus na vida dessas pessoas. Meu Deus, você é um... então, está lá em cima. Aí, o outro chegava, enfim... Por causa dos próprios dons, o dom da fé, por exemplo, a fé que opera milagres, ele dizia, meu Deus, olha aí, como é. Você percebe como vai fazendo e a visão que estava na igreja? Por isso que quando Paulo aborda os dons espirituais, no capítulo 12, ele vai continuar no capítulo 14, mas entre um e outro, ele aborda o amor. A introdução foi longa e necessária, porque era necessário que a gente não leu nenhum dos textos anteriores, mas vamos aproveitar agora os 20 minutos para entrar dentro do capítulo, porque aí os irmãos vão entender melhor por que ele está dizendo. Porque 1 Coríntios 13, às vezes, é até idolatrado, de tão lindo que ele é, né? Guardadas as proporções, porque o Deus da palavra é mais importante que a palavra dele. Nós vamos perceber aqui que o 1 Coríntios 13 não esgota todo o assunto sobre amor, porque seria esgotar o próprio Deus. Não. Mas ele aborda o amor nesse contexto de divisão na igreja de Corinto e de confusões a respeito dos dons espirituais. Então, aí hoje, nós vamos aprender em 1 Coríntios que o amor ele é supremo, completo e eterno. Diga comigo, o amor
supremo, completo e eterno. Você pode dizer de novo? Supremo. Os irmãos mais completos que eles iam dizer desde o começo, eu atrapalhei, né? Então vamos dizer tudo desde o amor. Vamos dizer, o amor é isso. O amor ele é supremo, porque não porque Paulo está dizendo assim que as coisas estão concorrendo entre si, como se fosse uma competição. Vamos pôr aqui várias palavras e aí a gente o que é mais importante para comparar o que é maior, o que é menor e fazer um campeonato. Não foi exatamente essa a ideia de Paulo. Por isso quero dizer para você que Paulo está comparando, mas não. Ele compara para mostrar a supremacia do amor. Não que o amor possa ser com outros dons. E você vai perceber por quê. Então, os 3 primeiros versículos começam, esse capítulo começa assim. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Dada a introdução, você entende melhor esses versículos? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Ou eu não terei nada, em algumas traduções. Eu já expliquei para os irmãos, então por isso a gente pode ir um pouco mais rápido. Quando se fala de língua dos homens e dos anjos, os irmãos já foram esclarecidos nisso. E Paulo fala assim, bom, mas ainda que eu tenha isso daí, e não tiver amor, eu serei como o sino, como o símbolo. Bom, a ideia aqui daquele tempo, tinha um gongo. E tinha, quando ele fala de pratos, símbolos, é aquele prato que a pessoa pega, como naquelas bandas marciais, um prato numa mão e outro no outro, e pá, pá, bate assim, né? E o gongo é aquele prato enorme, que a pessoa quer que todos ouçam mesmo, isso até é um ato convocatório, eles pegavam e batiam naquele bem, né? Pois esses, lá em Corinto, os devotos de Dionísio e de Cibele, que eram deuses lá da mitologia, eles quando queriam convocar para os cultos lá de adoração aos deuses dele, onde Dionísio era um deus terrível, que era um deus violento e ligado à sexualidade violenta, uma porção de coisas, enfim, que deixa fluir a força da natureza que tem dentro de você, deixa sair tudo para fora e tal, enfim. Aí eles convocavam esses devotos desses deuses para que eles viessem, então batia, só que era irritante, porque eles ficavam chamando, pam, 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 e aqueles pratos, pessoas saíam, pam, pam, e quem não era devoto daquilo, então, ficava mais nervoso ainda. Paulo está dizendo assim, então, se eu tiver o dom de falar todas as línguas dos homens, ou muitas línguas dos homens, e até o dom de falar nessa língua que vocês dizem que é dos céus, mas não tiver amor, mesmo isso é irritante como um sino, isso é só barulho. Isso que é usado para ajudar, porque, por exemplo, eu estou falando português, aí tem alguém me ouvindo, mas só entende em inglês. Ele precisa de um tradutor, então a língua é bênção, mas ele está dizendo assim, ainda que tenha um tradutor aqui, que o cara sabe falar essa língua dos anjos, mas se não tiver amor, é chato, é irritante, é barulhento que nem isso, é puro barulho, não se faz entender a Deus e as coisas de Deus, se não for pelo amor.
qualquer tipo de linguagem, se não houver amor, as pessoas não entendem. Fica tudo muito barulhento. Amados irmãos, como está? Vamos tentar dar uma aplicação assim. Como é que está a sua comunicação? Lá no casamento. Às vezes, a gente acha que nós somos excelentes comunicadores, né? A minha esposa vai falar comigo e eu chego lá, não, você não está entendendo. Ó, vocês, mulheres, são muito emocionais, está colocando sentimento nisso. Vamos avaliar aqui, pelo lado assim, lógico da coisa. E os homens, às vezes, são bem mais estúpidos do que a gente imagina que somos. Porque a lógica da coisa que a gente está enxergando é uma lógica que não vai dar certo, né? É lógico para nós, mas não é lógico diante da própria, às vezes, circunstância, e muito menos de você interpretar o que está acontecendo por dentro das pessoas. E aí a gente passa uma linguagem que a nossa esposa não está entendendo, porque não é aquele tipo de linguagem que você quer que ela use com... E principalmente porque está faltando o quê? Amor. Você entende? Sem amor, a linguagem... Eu estudo, não, peraí, que tipo de pessoa essa pessoa é? Vou estudar a personalidade dela, vou ensinar vou ver que tipo de personalidade essa pessoa tem. Fazer o curso do DISC inteirinho, ver se ela é uma pessoa que gosta de influência na conversa, que seja uma conversa de motivação, de coração. Não, ela é uma pessoa mais direta, ela é um D. Então, eu vou estudar, vou ser mais direto com ela. Não, essa pessoa... Ela é uma pessoa assim, tipo que gosta tudo muito bem explicadinho. Então eu vou explicar direitinho para ela. Não, esse daqui é tipo um S, ele gosta de segurança. Então eu vou com muito cuidado para não ofender. Peraí, deixa eu ver qual que é a linguagem do amor dele. Ele gosta de ganhar presente. Tudo isso é válido, né? Muitos de vocês aqui conhecem essas técnicas e esse jeito de falar. Muitos aqui já leram as 5 linguagens do amor. Muitos aqui já foram apresentados ao DISC. Mas se você souber tudo isso certinho, falar assim, não sei como me comunicar, eu estou craque nas pessoas. Paulo está dizendo assim, se não tiver amor, vai ser barulho. Porque sabe qual é a linguagem que as pessoas entendem? A linguagem do amor. Você pode falar tudo certinho, você pode ser... Mas se não tiver amor, vai ser só barulho. Você pode até por um tempo se prevalecer por causa desse conhecimento das línguas, dessa língua da comunicação. Mas se você não tiver amor, é por causa disso que você não está se comunicando bem no seu casamento, é por causa disso que você não está se comunicando bem com seus filhos. É por isso que você não está se comunicando bem com seus pais, com seu namorado, com seu noivo. É por causa disso que você não está se comunicando bem com seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, porque está faltando amor. Porque ele diz assim, mesmo que eu saiba todas as línguas, mas tiver amor, isso é puro, não tiver amor, isso é puro barulho, e barulho irritante. Agora, Paulo, ele vai ainda mais longe quando ele fala sobre os dons. E ele não está desfazendo do dom da profecia. A profecia, Paulo, quando ele fala no capítulo 12, se quiser, depois você olha, ele vai colocando os dons assim numa escala mesmo. E ele coloca a profecia só abaixo ao dom de apóstolo. A uns foi dado o dom de ser apóstolo, primeiramente. Depois, de profeta. De profecia, Paulo concede esse grau, mas Paulo está falando, pega o dom de profecia, ou pega o dom de conhecimento, que aí vem logo depois, que todo mundo ficava, uau, como ele tem conhecimento, ou pegue o dom da fé, aquela que é capaz de transportar os montes. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem esses dons, esses maiores dons, porque todo mundo diz assim, sobrenatural, mas se você não tiver amor, esses dons não têm valor algum.
explicar bem aqui para os irmãos, Paulo está dizendo assim, falar em línguas não diz quem você é, diz apenas o dom que você tem. É isso que Paulo está falando. Ser profeta não te torna alguém mais importante, só diz o dom que você tem, mas não fala quem você é. Ter o dom da profecia, ser profeta. Ter o dom de conhecer mistérios, ter tanto o conhecimento humano como o divino, não faz você ser alguém mais importante que o só diz o dom que você tem, e esse dom deve ser usado para o bem do teu irmão. Mas vocês estão usando, estava dizendo Paulo aos Coríntios, vocês estão usando desse dom para dizer que vocês são maiorais, e vocês estão atrelando o que Deus deu de dom para vocês, e vocês estão confundindo com um ser. Mas Paulo está dizendo, ainda que vocês tenham todos, sabem falar todas as línguas, dos homens e dos anjos, ainda que vocês tenham esses dons que vocês supervalorizam, como o próprio falar em língua estranha, ou vocês falarem o dom, ou terem o dom da profecia, do conhecimento, dessa fé que transporta montes, mas se vocês não tiverem o amor, vocês nada são. Olha, duas palavras importantes no texto, aqui é ser mesmo, do verbo eimim do grego, que significa, que está ligado ao ser. Vocês não são nada. Vocês acham que são muita coisa, porque sabem falar em língua, dos homens e dos anjos, porque vocês têm o dom de profecia, porque vocês têm o dom do conhecimento, porque vocês têm o dom de operar milagres através da fé. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o ser é diferente do fazer. E alguém pode até fazer sem ser aquilo que ele está dizendo, ou pensa que é. Tanto é verdade que, quer ver, no céu, alguns vão chegar, ou no dia do juízo, do acerto final, alguns vão chegar e dizer assim, não, Jesus, o senhor lembra de mim? Jesus, você quem é mesmo? Não, Jesus não lembra de mim. Em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus, não me lembro de você, apartai-vos de mim. Sabe por quê? Fazer pode até fazer, mas só é quem é em Cristo Jesus, que é o próprio amor. Por isso que se eu fizer uma porção de coisas que todo mundo se admira, mas não tiver amor, eu nada sou. Logo depois vem os dons, vem o dom da contribuição sacrificial. E Paulo fala assim, ainda que alguém seja muito rico e distribua tudo que ele tem, aos poucos, em porções, tenho bastante dinheiro, e a palavra aos pobres não está nos textos originais, mas é de alguém que pega assim e diz assim, eu tenho bastante, vou dar um pouco para você, um pouco para você, um pouco para você, um pouco para você, eu vou distribuir para todo mundo aqui. E aí eu fico sem nada, porque eu quero dizer assim, eu não preciso dos bens materiais. E ele diz assim, ainda que alguém que tenha bastante, distribua em porções para tanta gente, e ele acabe ficando sem nada. Gente, quem faz isso hoje? Quem tem mais quer. Você não vê os caras que roubam aí? Pô, como é que pode ter tanto dinheiro dentro de um apartamento como tinha daquele? Meu Deus do céu, eu não sei, eu não imagino o que o cara ia fazer com tudo aquilo de dinheiro, mas foi difícil até para contar, né? Até para contar, né? Ficou de um dia para o outro e conta. Porque quem tem mais quer, não quer distribuir. Mas Paulo está dizendo, ainda que alguém tenha tal ato de altruísmo. Não, Paulo fala assim, você quer que eu fale sobre doação? Ainda que alguém entregue o seu corpo para ser queimado. E talvez Paulo esteja lembrando dos amigos de Daniel, que todo mundo admirava a história. Todos os judeus que liam essa carta, ou que tinham o contato com o Velho Testamento, seja de qual povo for, essa era uma história muito contada, porque é uma história admirável, de rapazes que, diante de um rei poderoso, eles tinham que negar a fé, e eles disseram, não, nós não vamos negar a fé, então vocês vão para a fornalha, vocês vão ter uma morte muito dolorida, porque a morte com fogo no corpo, o corpo pegando fogo é uma morte muito dolorida, então vocês vão passar por lá.
ameaçando mesmo. E eles disseram: saiba de uma coisa, ó rei Nabucodonosor, se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele nos livrará. Porém, se ele não nos livrar, ainda assim nós não nos dobraremos diante da sua estátua, porque nós adoramos um só Deus. Que lindo, maravilhoso. E Paulo está dizendo assim, mas que se alguém tomar a atitude daqueles rapazes. Também tinha lá em Atenas, e era de conhecimento dos coríntios, um túmulo que era muito homenageado, porque um indiano tinha morrido pela sua causa, e o seu corpo tinha sido queimado. E ele era, até certo ponto, venerado pela sua atitude. E Paulo diz, ainda que alguém faça isso por uma causa, ou que seja mártir entre nós, por causa da nossa fé, nós estamos sendo perseguidos pelo judeu, e o judeu nos lança contra os romanos, e assim, muitos de nós estão sendo sacrificados. Ainda que alguém passe por isso, ele nada terá. Aí você pergunta assim, por que Paulo mudou de nada serei para nada terei? Porque algumas pessoas achavam que quando uma pessoa tem um sacrifício assim, de até morrer por uma causa, quando ele passa dessa vida para outra, ele tem recompensas pós-morte, em um paraíso imaginário. Como, por exemplo, alguém que se oferece para ser homem-bomba, por exemplo. Você acha que alguém se oferece para ser homem-bomba se ele não acreditasse que depois que ele partisse dali, ele ia ter alguma recompensa? Então tem algumas linhas que acham que quem se oferece por isso vai chegar lá do outro lado do paraíso e vai ter uma porção de coisas esperando por ele, de tudo aquilo que ele acha melhor, e até aqui da terra mesmo. Como se fosse tudo igual. Bom, enfim, ele faz isso porque ele espera uma recompensa, mas é uma recompensa que não é daqui mesmo. Mas Paulo diz assim, sabe o que você vai ganhar? Se você não fizer por amor, sabe o que você vai ganhar depois? Nada. Nada. Você não vai ganhar absolutamente nada. Porque Deus não é um Deus que age como no sentido da ideia da contabilidade. Peraí, eu estou contabilizando seus méritos e os seus desméritos, ou seu crédito e seu débito. Então, quando você faz uma coisa certa, pus um crédito para você aqui. Quando você faz uma coisa errada, aí pus um débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito. E aí eu vou ver, no final, se você vai merecer vir para o céu ou não. Não, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Obviamente que eu acredito em galardões celestiais. O que Paulo está falando é que mesmo esses galardões, que ele não desmente que tem, ele fala disso na própria epístola, ele está dizendo, se você espera receber um galardão nos céus, fazendo alguma coisa aqui, e essa é a sua motivação, e você não tiver amor, esquece, lá no céu você não vai ter recompensa. Sabe por quê? Você não fez com a motivação correta. Você fez para trocar, e você não fez por amar. Nós não vamos para outros pontos, né, do completo e perfeito, porque eu acho que a própria essência dessa primeira parte já fala como o amor é completo. Porque quando Paulo termina, nos próximos pontos, ele mostra tudo o que você faz aqui, por exemplo. Para que vai servir você ser poliglota nos céus? Se você pensar assim, lá aí no céu, né? Porque lá no céu vai ter um monte de gente falando várias línguas, quanto mais língua falar, mais importante você no céu. Aí você está mais para troglodita do que para poliglota. Por quê? Porque essa é por ignorância. No céu não há necessidade de língua nenhuma. Quando o homem foi criado e conversava com Deus, que língua ele falava? Então não tem necessidade. Paulo falou assim, então, viu, os dons são parciais, são temporários. Porque eles são
incompletos em si mesmos. Para que vai precisar do dom do conhecimento no céu? Para que vai precisar do dom de fé nos céus? Por isso que ele fala, quando vier o que é perfeito, aquilo que é imperfeito deixará de existir. Não necessariamente que é imperfeito, aquilo que é ainda parcial, não completo. Viu como o completo está ligado ao eterno? Mas ele diz assim, pois bem, tudo isso que você sabe, toda essa técnica que você tem, no céu não vale de nada. No céu não vale de nada. Tudo que você pensar aqui na terra, de técnica de ciência humana, no céu não vale de nada. Todas as coisas perecerão com o tempo, elas vão embora, vão passar. Mas ele termina dizendo assim, mas o amor permanece para sempre. Eu sei que eu vou misturar as teologias, mas por estar dentro de um contexto bíblico, eu creio que eu posso usar, ainda que eu esteja dando um estilo de sermão não temático, mas expositivo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que o amor nunca acaba? Porque Deus nunca acaba. E aí por isso que Paulo fala, então, a fé é importante, tem que continuar, tem que ter fé, a esperança é importante, sem esperança, o que vai restar? Mas se qualquer coisa for comparada ao amor, nada é mais importante que o amor. Nada é mais importante que o amor. Nada é mais importante que o amor. Alguns dizem assim, não, mas a igreja existe para adorar a Deus. Esse é o propósito final de Deus. Mas adoração sem amor não é verdadeira adoração. Ela também não existe sem amor. A pessoa fala assim, não, mas a igreja existe porque ela tem que cumprir a missão de anunciar Jesus para todas as nações. Mas e quando vier o que é perfeito? Quando acabou tudo, e aí? O que é que vai restar no final? O amor. Sem amor nada tem valor. Amém? Vamos ficar em pé. De tudo que se deve viver, viva o amor. Feche seus olhos. Senhor Deus, essa tua palavra é linda, maravilhosa. Senhor, que o Senhor possa colocar isso, deixar isso cair nos nossos corações. Tantas divisões e facções e contendas e cismas e problemas existem dentro dos lares, entre marido e mulher, no casamento, sim, no relacionamento pais e filhos, tantas problemas, cisões, brigas existem dentro da sociedade e dentro da própria igreja, que deveria ser a comunidade do amor. Quantos problemas existem, ó Deus, porque nos falta o amor. Porque foi por amor que tudo teve sentido para nós. O amor é a causa de todas as causas. Ela é a razão do próprio Jesus ter se entregue numa cruz. É a única causa. Jesus não veio porque ele precisava de alguma coisa. Jesus não veio, ó Deus, porque ele queria fazer troca com alguma coisa. Ele veio por amor. Deus, que nós possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Deus é bom? Sim, Deus é amor. Vamos nos amar uns aos outros assim como Ele nos amou? Então, amém. Sentar um minuto. Nós vamos ter o pós-lúdio aqui, né, parente? Terminar feliz e animado, com muito amor. Porque você sabe que eu amo você, né, parente? Por isso que nós somos assim da mesma família. Graças a Deus. E que nós possamos nos amar sempre, continuamente, né? Todos aqui nos amando uns aos outros. Então, por amor, você fica sentadinho até terminar o pós-lúdio, rapidinho, sentadinho, rapidinho. Eu vou estar lá na frente, esperar para dar um abraço, com muito amor.